Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Andressa Costa aqui com vocês, dessa vez falando sobre o movimento Maio Amarelo. O mês de maio é mundialmente conhecido pela conscientização no trânsito. Então, em 2011, a ONU decidiu criar uma década de segurança no trânsito. Por isso que nesse mês nós falamos um pouco mais a respeito do movimento Maio Amarelo e da necessidade de mudarmos comportamentos. Sabemos que os números e os dados estatísticos em relação ao acidente de trânsito só crescem no nosso país, porque estamos identificando que um veículo automotor nas mãos de uma pessoa preparada, realmente ela atinge sua finalidade, ou seja, é um meio de transporte. Porém, um veículo nas mãos de uma pessoa despreparada mata inúmeras pessoas e acaba sendo uma ferramenta letal. Embora nós utilizemos a razão para dirigir, nós sabemos que somos movidos pela emoção. E os sentimentos podem ou não nos colocar numa condição de risco. É preciso identificar os riscos, é preciso analisar o comportamento nas vias. Nós identificamos por diversas plataformas que inúmeras pessoas, inúmeros condutores se envolvem em acidente de trânsito e se envolvem numa briga de trânsito. Então, as brigas de trânsito, se pararmos para analisar quem ganha, não temos vencedores numa briga de trânsito, então é algo desnecessário, é algo incabível, né? Porque se você não estiver no seu dia e decidir enfrentar o seu João que te deu uma flechada, você pode apanhar. E se não apanhar, você pode ainda responder por um processo civil, um processo criminal. Lembrando que o processo civil você pode responder em decorrência de alguma debilidade que você tenha causado a outro condutor. E na esfera criminal, nós teremos ali a tipificação em virtude da lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Podemos transcorrer ali por 3 níveis de lesão corporal, sendo de natureza leve, grave ou grave seguida de morte, o que pode te enquadrar numa situação de homicídio. Isso é horrível, você sai de casa para trabalhar ou sai do trabalho para ir para casa, enfrentar uma briga de trânsito e ainda ter que acabar respondendo por um crime de trânsito ou um processo na esfera civil que venha te condenar a alguma indenização. Além disso, uma briga de trânsito pode ser bem pior do que isso, quando o outro condutor não hesita em puxar o gatilho no momento de raiva. Então, é preciso repensar, nós precisamos mudar nosso comportamento, nós estamos realmente nos matando no trânsito. É triste falar sobre isso. O Brasil se destaca negativamente quando falamos sobre condução perigosa. É o 3º país que mais mata no trânsito. Então, nós precisamos repensar, nós precisamos ser multiplicadores. Ouvindo essa palavra, nós precisamos repassar as informações. Veja, quando não nos planejamos, por exemplo, nós temos medo de perder o tempo, de perder a hora, e aí sim colocamos o pé no acelerador e cometemos uma série de infrações, seja por velocidade, seja por passar a placa de pare, causando também uma possibilidade de gerar um acidente na via. Então, precisamos nos planejar, precisamos substituir os sentimentos indesejáveis pelos desejáveis. É necessário uma mudança comportamental urgente, porque se isso não acontecer, as estatísticas só vão aumentar. Se pararmos para analisar, são 160 pessoas que morrem diariamente no nosso país. Nós lembramos do 11 de setembro, o que aconteceu com os americanos nas Torres Gêmeas. 3.000 norte-americanos morreram.
Nesse mesmo período, nós podemos identificar que é como se acontecesse no Brasil 12 vezes o 11 de setembro de forma mensal aqui no nosso país, porque muitas pessoas estão morrendo. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, que durou 6 anos, morreram 100 mil pessoas. Nesse mesmo período, 240 mil brasileiros morreram. Então, as famílias brasileiras são diretamente afetadas com tudo isso. Passam por dores, passam por sofrimentos e o pior de tudo, sofrem muito em decorrência da saudade. Nós precisamos reavaliar, porque o trânsito pode tirar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós podemos ter. Então, se for para parar para pensar sobre os aspectos filosóficos, científicos ou educacional em relação a essa necessidade de mudar, eu diria que nós precisamos mudar por nós. Eu penso que nós não precisamos ser melhores do que ninguém. Nós precisamos ser melhores do que nós mesmos todos os dias. Então eu penso assim, se eu for melhor hoje do que eu fui ontem, está valendo muito a pena. Então pense assim, se você pode mudar um comportamento e esse comportamento bom vir um hábito, isso vai trazer um resultado imensurável para a tua vida. Então, ao invés de repetir tudo aquilo que você faz de errado nas vias, no trânsito, mude para melhor. Chegou o momento de repensarmos a respeito de tudo, principalmente no trânsito. Deixe o seu legado. Eu ouvi certo dia um professor dizendo que aquele que deixa um legado nunca morre. E eu concordei com isso. Por isso, mude o comportamento e vamos fazer a diferença. Em relação ao Maio Amarelo, eu espero ter contribuído com vocês, de certa forma, agregando um pouco de conhecimento em relação a este assunto. E para não perdermos o bom hábito, eu vou falar um pouquinho com você hoje a respeito de Naamã. Conhecem a história de Naamã? Naamã, nós temos a história de Naamã no livro de 2 Reis. Hoje não trouxe a Bíblia aqui para ler para vocês, mas eu vou fazer um breve resumo da história de Naamã e então nós faremos a nossa oração para finalizarmos. Naamã era um líder militar, ele era um comandante sírio e sofria de lepra. Naamã, ainda que fosse detentor de inúmeros títulos na Síria e reconhecido, um homem cujas pessoas tinham muito medo em virtude do homem guerreiro que era. Todos o viam como um herói. Mas Naamã sofria, Naamã tinha lepra. E quando Naamã chegou em casa certo dia, ficou sabendo que se ele fosse a Samaria, conheceria um profeta, o profeta Eliseu. E este poderia dar uma palavra para que Naamã fosse curado. Então Naamã tinha uma serva israelita e essa serva contou à esposa de Naamã que se ele fosse a Samaria, certamente seria curado. Naamã acreditou, né? De certa maneira, creio eu que Naamã tentou todos os meios para ser curado, porém nunca conseguia, nunca tinha êxito nas suas petições em relação à sua saúde. Foi a Samaria, procurou pelo profeta Eliseu. Pensou que seria atendido por Eliseu, pensou que teria a atenção de Eliseu, porém, quando chegou até Eliseu, foi atendido por seu auxiliar. Veio Geazi, auxiliar de Eliseu. Atendeu a Naamã e disse: olha, se o senhor quiser receber a cura, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, um rio muito poluído, sujo, e Naamã, observando as palavras de Geazi, disse: capaz, mas existem tantos outros rios na qual eu posso me banhar, por que tem que ser no Rio Jordão? Então Naamã disse a palavra e entrou para a casa para casa do Eliseu, profeta dele. E nesse momento
o Naamã saiu desolado, né? Saiu com o servo dele dali desolado, triste, aborrecido. Mas o servo que o acompanhava, quando do retorno para sua casa, disse: mas meu senhor, já que está aqui tão perto, por que não vai? Por que não tenta? E Naamã, meio triste e esbravejando, né, conforme diz a palavra, falou: tinha muitas outras opções de rios, mas já que foi essa a opção que me foi deixada, eu farei. Então Naamã deixou a carruagem e foi até o rio Jordão. E quando chegou lá, mesmo não querendo fazer, viu que o profeta assim havia orientado. E ele mesmo, enfurecido, confiou nas palavras que Eliseu disse. Isso significa que ele confiou naquilo que Deus falou para Eliseu. Então, quando Naamã entrou no Rio Jordão, ele mergulhou uma vez. E ali começou todo o processo de Naamã. Porque Naamã, como eu havia dito, um homem comandante de guerra, um homem conhecido por ser herói, mergulhou uma vez, o orgulho dele se foi. Na segunda vez que ele mergulhou, o rancor se foi. Na terceira vez, o guerreiro se foi. Deus foi trabalhando em cada mergulho de Naamã, você percebe? Na quarta vez, o herói se foi. Na quinta vez, o valente se foi. E na sexta vez, Deus o quebrantou, porque ele estava cumprindo tudo aquilo que Deus havia determinado. Creio eu que naquele momento Naamã olhou para os céus e pensou: Senhor, cumpre em mim, porque eu estou acreditando. É a sexta vez e nada aconteceu, mas eu tenho fé, porque com aquele ato que Naamã estava realizando, ele estava dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu acredito. E na sétima vez que ele mergulhou, na sétima e última vez, Deus restaurou a saúde de Naamã. Quando ele levantou das águas, estava completamente curado. Diz a Bíblia que sua pele parecia uma pele de bebê. Então isso significa que nós precisamos mudar. Tire os títulos que existem na sua vida. Às vezes nós pensamos: mas eu sou um juiz, eu sou um advogado, eu sou um médico reconhecido, eu sou alguém tão famoso. Na verdade, nós não somos nada. Quanto mais conhecemos Jesus, mais sabemos que não temos e não somos nada. Então, quando entramos no processo, devemos mergulhar de cabeça e falar: Jesus, sei comigo, porque eu realmente não sou nada. Então, mergulhe uma vez, mergulhe a segunda vez, a terceira vez, porque é Deus com você. Se for necessário, se renda ao Senhor todos os dias, 2 vezes por dia, esteja lá com seu joelhinho dobrado, falando: Senhor, eis-me aqui, eu estou fazendo conforme a tua palavra. E Deus fará o melhor acontecer na sua vida. Quando você se levantar, todos verão a glória de Deus em você. Porque nascemos para ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, que assim seja, que você consiga viver as promessas que o Senhor tem na sua vida. Retire os títulos, retire todos os status e as nomeações que te dão. Não é sobre isso, é sobre quem nós somos com Ele. Aquilo que Ele disse para fazermos, vamos realizar, porque é sobre Ele e nunca é sobre nós. Muito obrigada por ficar conosco até o final desse vídeo. Agora, onde você estiver e se puder, curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Pai, nós nos colocamos como Naamã, Jesus. Às vezes pensamos que somos alguém importante, que temos títulos, que temos status, mas no fundo sabemos que não somos nada, Paizinho. Sê conosco, Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos prende, todas as amarras, todas as correntes, tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti. Fica conosco, nos enche do Teu poder, da Tua graça. Nós precisamos mais e mais do Teu acolhimento. No mundo, Jesus, só ouvimos coisas que nos entristecem, coisas que nos aborrecem, coisas que nos constrangem.
mas sabemos que em Ti nós encontramos a palavra certa para prosseguir. Quando o Senhor fala, olha para mim, é sobre aquilo que o Senhor tem conosco. Se o Senhor nos escolheu, sabemos que somos vencedores pela Tua palavra, Jesus. Abençoa os Teus filhinhos que estão comigo orando com a cabeça curvada. Eu não sei, Jesus, qual é a dificuldade, qual é o problema, mas nesse momento eu peço a Ti. Entra, Senhor, nas finanças, entra, Jesus, na saúde, entra na família, transforma tudo aquilo, Senhor, que os teus filhinhos acham difícil, aquela porta que o teu filhinho acha que ninguém vai abrir. Abre, Senhor, e mostra para ele que Tu és o Deus na vida dele. Senhor, aquela humilhação que passamos, aquele constrangimento que passamos, podemos vivenciar nesse momento, mas o futuro, Senhor, é de honra contigo, Pai, porque maior é o Senhor que nos fez a promessa. Obrigada por tudo, permanece conosco durante essa semana, que possamos vencer todos os obstáculos e glorificar o Teu nome, porque é sobre o que o Senhor tem conosco, é sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigada, em nome de Jesus, eu agradeço. Obrigada a você que ficou conosco até o final. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e até segunda-feira numa Advocacia com Café.